Agora são 8h39. O Ministério Público Federal denunciou nesta terça-feira 6 pessoas pelo assassinato e por terem forjado o suicídio do jornalista Vladimir Herzog, preso, torturado em 25 de outubro de 75 no DOI-CODE de São Paulo. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Rogério Sotile, que é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Olá, Sotile, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual. Sotile, como é que vocês recebem aí no Instituto essa notícia e também qual que é a expectativa, né, em relação ao caso, né, que vai ser analisado inclusive pela primeira vara federal criminal de São Paulo? Bom, em primeiro lugar, diante do quadro que o Brasil está vivendo, uma notícia dessa sempre nos dá esperança, né? A esperança de que a gente possa retomar o fluxo da história e vir definitivamente promover a justiça em nosso país. Mas é importante que se diga de que essa manifestação do Ministério Público, ela também vem bastante atrasada. São 45 anos de espera da família por alguma medida mais efetiva do Estado brasileiro para que responsabilize judicialmente todos aqueles envolvidos na morte do Vlado em 1975. O próprio juiz Márcio José de Moraes, em 1978, responsabilizou o Estado brasileiro pela prisão ilegal do Vlado e também considerou o Estado brasileiro que não teve nenhuma medida no sentido de cuidar a integridade física e moral do Vladimir Herzog. E depois disso, nós tivemos ainda vários movimentos importantes que exigiam a justiça por parte do Estado brasileiro, e a mais recente é a condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, quando o Brasil foi condenado pela morte, né, do jornalista Vladimir Herzog. Então, essa notícia do Ministério Público, ela nos dá esperança, mesmo que a gente reconheça de que ela devia ter vindo há muito tempo, mas o que a gente mais quer agora, nesse momento, é de que o Brasil, a justiça brasileira, cumpra a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, diante dessa decisão do Ministério Público, e responsabilize ainda em vida aqueles que ainda estão vivos, evidentemente, né, pela morte do Vlado. Perfeito. E a análise, né, do caso pela primeira vara criminal de São Paulo, qual que é a expectativa, Sotile? Bom, a gente sabe que essa primeira vara, né, ela tem tido uma postura extremamente longínqua, né, de toda qualquer possibilidade que se faça justiça. Ela já se manifestou em outras oportunidades contrária, né, a esse tipo de situação, né? Agora, eu espero que nessa questão do Vladimir Herzog, né, seja uma das oportunidades que ela reveja as várias decisões que já tomaram, né? Nós estivemos em Brasília, a questão de 1 ano e meio atrás, logo depois da decisão da Corte Interamericana. Tanto o Igor Herzog, filho do Vlado, quanto eu, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, acompanhados pelo deputado Paulo Teixeira, visitando, na época, a presidente do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, quando nós entregamos a decisão da Corte e nós pedimos a ela que ela pudesse encaminhar para que o Ministério Público se manifestasse e pedisse, encaminhasse a denúncia à Justiça. Ela, mesmo dizendo de que ela seria contrária a qualquer possibilidade de revisão da lei da anistia, ela entendia que o caso do Vladimir Herzog mereceria imediatamente esse encaminhamento e que fosse feita justiça, até porque o Vladimir Herzog se apresentou na oportunidade à polícia para prestar depoimento, não fazia parte, né, da luta armada, de organizações políticas, e nesse caso ela entendia que
poderia ser encaminhada essa denúncia sim, não só poderia, como deveria ser encaminhada essa denúncia. Bom, mesmo que a gente não concorde com esse posicionamento da ministra de que somente nesses casos poderia ser encaminhado, né, a Justiça pode acolher essa denúncia considerando esse caso, nesse sentido, o que para nós seria extremamente importante, porque abre possibilidade de que outros casos possam vir à tona e a gente possa definitivamente responsabilizar o Estado brasileiro por essas mortes, por essas torturas. É importante, Marilu, ouvintes da Rádio Brasil Atual, que se diga o seguinte, existe uma lei da anistia feita na época da ditadura militar que entende de que foram anistiados os casos dos envolvimentos na época desse período da ditadura militar. Mas também é importante que se diga, né, de que o Estado brasileiro assinou de forma soberana, autônoma e totalmente voluntária um acordo internacional que reconheceria que determinados casos não poderiam ser entendidos como anistiáveis. E esses casos são crimes de tortura, crimes de lesa humanidade. Então, entendendo a lei da anistia, que todos os outros casos possam ser entendidos como anistiáveis, nesses casos não pode ser entendido como crimes anistiáveis, porque foram crimes de lesa humanidade. E o Brasil assinou de forma voluntária, de forma soberana, esse acordo. E ele é obrigado a respeitar esse acordo internacional. A própria Constituição de 1988 faz referência de que o Brasil vai seguir, né, e vai obedecer todos os acordos internacionais sobre os quais ele tem se manifestado. Então, não tem outra coisa que não possa ser feita a não ser de que o Brasil reconheça judicialmente todos os casos de tortura, todos os crimes de tortura e crimes de lesa humanidade e responsabilize os seus autores. Perfeito, Rogério. E lembrando que esses acusados têm entre 78 e 100 anos, né? Como você falou, depois de 45 anos essa decisão, né? Exatamente. Quando a gente está falando de justiça, nós não estamos falando necessariamente, né, de que essas pessoas de 77, 100 anos irão para a prisão. Não se trata disso. Justiça é que o Estado reconheça e denuncie eles judicialmente e eles sejam conhecidos como os responsáveis pela morte, né, do Vladimir Herzog e pelas outras mortes de outros democratas, de outros defensores da democracia e da Constituição que também foram executados naquele período. Né? Então, assim, não estamos falando aqui de prisões, né? Isso é a justiça que vai decidir. A justiça pode entender que esses casos eles não necessariamente precisam ser levados à prisão. Né? Provavelmente não serão pela idade avançada, por todas as questões que a justiça permite a eles. Mas o importante é que, nesses casos, a justiça se manifeste fulano de tal, o Arri Shibata, que foi um dos médicos legistas que deu o laudo falso sobre o caso do Vladimir Herzog, seja responsabilizado, dizendo que ele participou do processo de morte e de assassinato do Vladimir Herzog. Tanto ele quanto os militares José Barros Paes, o Aldir Santos Maciel, o Altair Casadei, que eram do comando das forças de repressão do Exército, né, como o promotor do Valdemar Araújo, que nunca denunciou os envolvidos do caso. Esses casos aí, o Ministério Público denunciou eles como responsáveis pela morte do Vlad. O Brasil precisa conhecer e dizer que essas pessoas são responsáveis pela morte do Vladimir Herzog e, por isso, eles estão condenados, mesmo que não tenham a necessidade de ir à prisão. Perfeito. Sotília, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você, viu? Tá, muito obrigado a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Não podemos perder a esperança,
né? Eu acho que essa decisão do Ministério Público Federal nos sinaliza, nos dá uma luz no final do túnel, no momento em que o Brasil passa exatamente pelos piores momentos da sua história, né, onde nós temos um governo que simplesmente sinaliza, né, para a comemoração da tortura, para a comemoração, né, dos homicídios, para a comemoração dos crimes de lesa humanidade. O Ministério Público cumpre o seu papel de dizer, né, de colocar um limite sobre as ações do Estado, sobre a violência do Estado. E, finalmente, eu só queria terminar, Marilu, se me permite, é dizer que, ao fazer isso, nós não estamos preocupados com o passado. Né? Ao fazer isso, nós estamos preocupados com o presente, estamos preocupados com o futuro, para que não se repita mais esse tipo de violência cometida pelo Estado brasileiro contra a população pobre, contra a população brasileira. Perfeito. Obrigada, Sotilho. Forte abraço. Um abraço. Obrigado. Falamos com Rogério Sotilho, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog.